Olá, meus amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Estamos de volta mais uma vez nesta semana para dar início aos subsídios das lições da revista Betel Dominical do segundo trimestre de 2025. Convém lembrar que a revista Betel Dominical é estudada nas Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil e em boa parte do mundo. Neste trimestre, que vai de abril a junho, temos como comentarista o pastor Amarildo Martins da Silva, do estado do Tocantins, e quarto vice-presidente da CONAMAD. Ele foi quem Deus usou para preparar esses comentários, e o tema geral do trimestre é mordomia cristã, a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Antes de entrar nos subsídios, aquele lembrete singular. Para você que ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e também, a todos, indistintamente, interaja conosco através dos comentários e, na medida do possível, para também contribuir com outros professores, compartilhem em seus grupos de WhatsApp. É uma boa medida para que os subsídios aqui apresentados possam alcançar ainda outras pessoas que eventualmente não têm acesso à plataforma do YouTube. Uma lembrança simples, rápida, gestos rápidos que você pode realizar, que ajuda também ao algoritmo a expandir a presença do canal e dos nossos vídeos nesta plataforma. Feitas essas considerações iniciais, agradeço a Deus o privilégio de poder também prestar a minha contribuição ao lado de outros líderes e irmãos que também gravam semanalmente os seus vídeos, inclusive a própria editora Betel, que é a editora pertencente ao Ministério de Madureira e que produz a revista, eu tenho aqui em minhas mãos, a revista Betel Dominical. Com isso, vamos já ganhar tempo e entrar nos subsídios desta semana para as classes do próximo domingo, dia 6 de abril de 2025. Em primeiro lugar, eu acredito ser importante definir o significado de mordomia cristã, já que é o tema geral do trimestre. Embora tenhamos aí 13 lições, mas esse é o tema geral. Quando falamos em mordomia cristã, nos vem a figura daquele profissional que trabalha, por exemplo, para grandes famílias que têm casas, eventualmente de grande porte e com uma estrutura que depende de alguém que administre. Em outras palavras, mordomo é uma palavra bíblica
empregada várias vezes, e esse é o seu significado básico. Por exemplo, quando olhamos também para as famílias reais, percebemos que nessas famílias existem essas pessoas que são responsáveis por administrar todo o processo de vida, de aquisição, de preparação das mesas e administrar, inclusive, as pessoas que ali trabalham para exercerem funções específicas. Esse é o sentido básico de mordomia. Quando lemos os evangelhos, descobrimos parábolas que tratam da mordomia. Inclusive, a parábola dos talentos. Essa parábola é uma parábola que trata da mordomia. E aí, trazendo para o âmbito cristão, qual é o sentido de mordomia cristã? O sentido de mordomia cristã é que, como cristãos, não somos proprietários daquilo que Deus nos deu. Administramos, da mesma forma como os mordomos, administramos os bens alheios, bens que não nos pertencem, bens que foram dados graciosamente pelo nosso Pai Celestial. Então, grosso modo, quando falamos de mordomia, falamos de adoração. Esse é o vínculo entre mordomia e adoração por um simples motivo. Por um simples motivo. Adorar significa você entregar-se por inteiro no altar de Deus. Adorar significa não deixar nenhuma área de sua vida de fora. Em outras palavras, como diz aquele hino, principalmente no coro, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Em síntese, mordomia é reconhecer que tudo pertence a Deus e administrar esses bens numa forma de adoração, de reconhecimento, de entrega plena, entrega integral, sem margem para dúvida, sem que tentemos dividir a nossa vida, fazer da nossa vida uma dicotomia. Essa parte administro eu, essa outra parte administra o Senhor. Absolutamente. Tudo pertence a Deus e somos meramente administradores dos bens que Deus nos deu e dos quais teremos também de prestar contas. Quando falamos em adoração, e aí entra o tema da primeira lição. A primeira lição tem por tema o primeiro ato de adoração, reconhecendo a soberania de Deus desde o princípio. O texto de referência é o texto de Gênesis, capítulo 4, do versos 1 ao 5, que trata de Caim e Abel e os seus dois sacrifícios. Sacrifícios distintos. Enquanto Caim entrega a sua oferta
com os frutos da terra, já que ele era lavrador, Abel entrega a sua oferta com as melhores ovelhas, já que ele era pastor de rebanho. E aí nós temos então o link da adoração, já nesta primeira lição, representada por esses dois personagens bíblicos, Caim e Abel, ambos com ofertas distintas. É importante também, para dar uma sequência aos subsídios, eu aqui não estou tratando do rico comentário já produzido, já escrito, são apenas subsídios. É importante também definir como é que se presta essa adoração. A adoração se presta com a vida, como eu já mencionei, é uma entrega plena, é um reconhecimento que a nossa vida pertence a Deus, temos apenas de administrá-la. Em segundo lugar, adora-se a Deus com os nossos atos, e aí eu volto à figura de ambos os personagens, Caim e Abel. Ambos tiveram atos similares no sentido de apresentarem a Deus uma oferta, mas ambas as ofertas foram com elementos distintos. A oferta de Abel foi com o melhor de suas ovelhas e a oferta de Caim foi com os frutos da terra, como já agora há pouco mencionado. Então, adora-se a Deus com os nossos atos, com aquilo que fazemos, com as nossas ações, com aquilo que pensamos. Estamos num ato de adorar a Deus. E isso tem muitas implicações. Eu não vou entrar aqui no mérito, porque eu creio que no decorrer das lições poderemos trazer novas percepções interessantes acerca da adoração, mas eu me lembro do saudoso teólogo, considerado na época patrimônio das Assembleias de Deus, pastor João de Oliveira, quando ele dizia em classe que adora-se a Deus até quando você tira uma casca de banana da calçada. E aí ele respondia, porque com esse gesto você evita, por exemplo, que uma pessoa tenha uma queda, você evita principalmente que pessoas idosas que já andam de forma claudicante, elas escorreguem e caiam, e com isso você está preservando vidas, e é um gesto desinteressado. É um gesto que você não visa o seu próprio bem, e, para usar uma figura muito atual, não é um gesto que você faz para fazer uma foto com o celular e depois espalhar aí pelas redes sociais e mostrar, olha só o gesto que eu fiz. É um gesto desinteressado, é um gesto no sentido de preservar a vida de outras pessoas, de terceiros e eventualmente até a sua própria vida, porque você poderia cair, escorregar naquela casca de banana. Então adora-se a Deus com os nossos atos. E também adora-se a Deus de forma comunitária. O que é adorar a Deus de forma comunitária? É quando a igreja se reúne, quando a igreja está presente, e quando eu me refiro à igreja, não me refiro ao templo. O templo é apenas um lugar onde a igreja se reúne. Não podemos sacralizar o templo ou entrar naquele espírito do templismo,
O templo é o lugar onde a igreja se reúne. Então, quando a igreja se reúne, ela o faz com o primário propósito de adorar a Deus, de prestar culto. E olhando para as ofertas de ambos, Caim e Abel, também essas ofertas tinham esse caráter cultual, tinham esse caráter de adoração, de cultuar a Deus, de reconhecer que os bens que ambos tinham, porque certamente eles eram proprietários, entre aspas, daquelas ovelhas, no caso de Abel, no caso de Caim, dos frutos plantados, digamos, no espaço de terra que lhe pertencia, entre aspas. Então, a apresentação dessas ofertas era um reconhecimento, era um culto, era um ato cultual. No caso, isoladamente, mas em relação à igreja, a adoração é comunitária. A igreja se reúne primariamente para adorar a Deus em espírito e em verdade, como bem definiu o Senhor Jesus no seu diálogo com a mulher samaritana. E aí eu entro num outro ponto também como subsídio. Nós temos duas ofertas apresentadas logo nos primórdios dos tempos. A oferta de Caim, com os frutos da terra, e a oferta de Abel, com o melhor de suas ovelhas. E provavelmente alguém poderá perguntar, principalmente em sua classe, quando você estiver ministrando esta lição, por que Deus rejeitou a oferta de Caim e Deus se agradou da oferta de Abel? Eu gostaria aqui de ensejar duas explicações. A primeira delas é que a oferta de Caim, até pelas suas atitudes posteriores ao fato, ou seja, de perceber que a sua oferta foi rejeitada, as suas atitudes, como diz o comentarista, foram atitudes de uma pessoa perversa, de um coração ressentido, de um coração mau, e a oferta de Caim representa a oferta da religião formal, da religião protocolar, da religião que meramente cumpre um rito, repito, da religião que simplesmente cumpre um rito, mas não atenta para o sentido do rito. Não é que o culto, e tratando aqui do culto comunitário, não possa ser litúrgico, não possa ter os seus ritos. E em todos os cultos nós temos os ritos que são característicos de uma denominação. Nós temos na Assembleia de Deus aqueles pontos que são característicos dos nossos cultos. Eu não estou tratando disso, eu estou tratando da formalidade, da protocolidade, ou seja, da oferta que se entrega de maneira formal, de maneira religiosa, sem atentar para o princípio do reconhecimento da soberania de Deus, para o princípio do reconhecimento que tudo quanto temos, e esse será o sentido da lição deste trimestre, Mordomia Cristã, tudo quanto temos, e já vou
deixar aqui claro neste meu primeiro subsídio, inclusive o dinheiro. Tudo quanto temos são bens dados por Deus. Então, a oferta de Caim foi uma oferta formalista, por mero protocolo. E isso se depreende, isso se deduz pelo comportamento que ele teve depois de a oferta ter sido rejeitada por Deus. E a oferta de Abel? Claro que você percebe, pelo fato de Deus se agradar da oferta de Abel, que essa oferta foi oferecida, esse culto, por assim dizer, foi prestado com inteireza de coração. Ele apresenta o melhor de suas ovelhas, com integridade, reconhecendo que Deus é soberano, está acima de todas as coisas, e só Deus, através de Jesus Cristo, merece ser adorado. Então ele se dispõe a isso. Deus vê o coração. Eu me lembro das palavras de Samuel, quando ele unge Davi como rei, e ele usa os seguintes termos, que os homens olham para a aparência, Deus vê o coração. Há um exemplo no Novo Testamento do próprio Jesus, quando no templo ele vê uma viúva entregar apenas uma moeda. O Senhor olhou não simplesmente o ato da entrega da moeda, mas olhou a atitude do seu coração e o fato de ela entregar tudo quanto possuía. Ela não tinha mais, ela não dispunha mais de outros bens para a entrega da sua oferta. Então, o Senhor olhou não só para a oferta, mas para a atitude do seu coração. E aqui eu entro numa segunda linha de explicação que eu acho interessante também apresentar como subsídio. A oferta de Abel foi uma oferta com o melhor de suas ovelhas. E o que eu direi agora está implícito e não explícito. É necessário que se faça uma distinção entre esses dois termos. O que eu vou dizer agora está implícito e não explícito. Mas, para isso, olhemos para a linha da história da salvação. E aqui um ponto que precisa ser delineado é em relação à revelação especial. Quando falamos de revelação geral, estamos falando da revelação através da natureza. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Estamos olhando também para o testemunho da consciência, ao qual Paulo se refere na epístola aos Romanos, ou seja, revelação geral. Quando estamos falando da revelação especial, estamos falando da Escritura. Eu tenho a Escritura aqui aberta na minha mesa. Estamos falando da Escritura. É a revelação especial. Há muitas informações históricas, há muitas informações das civilizações antigas, e vale ressaltar, inclusive, que até aparecer a escrita, as informações eram passadas oralmente de geração em geração, ou seja, era
pelo fenômeno da oralidade. Mas, a partir da escrita, então passou-se a ter um elemento concreto, por assim dizer, através do qual a história poderia ser registrada. Então nós temos aí muitas informações. Mas na escritura, na Bíblia, encontramos apenas aquilo que Deus quis que fosse preservado. Esse é um ponto bastante interessante. Deus usou os escritores sagrados, não violentou os seus estilos pessoais, mas Deus os usou para que escrevessem, para que registrassem apenas aquilo que Deus queria que fosse preservado. E qual o sentido disso? O sentido disso foi para dar sustento à história da salvação, que começa desde tempos imemoriais, antes, inclusive, da existência do universo. Por exemplo, quando lemos em Efésios sobre o mistério que estava oculto em Deus, esse mistério refere-se à igreja. Ou seja, a igreja já estava planejada na mente de Deus. Quando lemos na Bíblia que o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo, convém repetir, o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Então, a história da salvação começa na eternidade e ela se materializa a partir do Éden, quando ocorre a queda, e você tem a linha cronológica através da Escritura até chegar à plenitude dos tempos, quando nasce Jesus, o Verbo divino. E no dizer do apóstolo João em seu evangelho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, nesta segunda linha de explicação, o segundo ponto é que quando Adão e Eva percebem que estão nus, depois do ato da queda, eles tentam costurar folhas de figueiras para vestir-se. É a tentativa humana. Nós tentamos vestir a nossa nudez espiritual com paliativos humanos. E esses paliativos não resolvem. O que Deus faz? Deus mata animais, certamente ovelhas, cordeiros, porque a lã do cordeiro, a lã da ovelha, é um excelente insumo para produzir agasalhos contra o frio. Então Deus mata e da pele desses animais costura vestes tanto para Adão quanto Eva. Ou seja, logo após o ato da queda, nós temos a figura dos primeiros sacrifícios. E, embora não esteja explícito, mas implícito, eu creio que nesse ato houve da parte de Deus um ensino pedagógico. Doravante, é dessa forma que vocês vão me cultuar. É tanto que a presença do Cordeiro e a presença desses sacrifícios é encontrada, inclusive, nos atos praticados pelos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Depois, esses sacrifícios são
introduzidos no sistema legal do culto judaico, e ali você encontra, quando lê e estuda o Pentateuco, os diferentes tipos de sacrifícios empregando animais, mas com a proeminência para as ovelhas, para os cordeiros. E você encontra na Bíblia toda, até chegar ao Apocalipse, a presença do cordeiro. Então, eu faço essa análise, eu apresento essa segunda hipótese, eu apresento essa segunda explicação para entender que Adão e Eva ensinaram os seus filhos. Adão e Eva cumpriram o seu papel pedagógico agora no período pós-queda, no sentido de ensinar a eles que tipo de culto agrada a Deus. E essa é uma grande pergunta, permitam-me aqui uma digressão, para nós que vivemos hoje no mundo contemporâneo, em nossas igrejas, que tipo de culto agrada a Deus? Culto sem a presença do Cordeiro? Absolutamente. E lamento que muitos dos nossos cultos têm tantos outros elementos que são usados como atração, mas eventualmente você não percebe a presença do Cordeiro. Culto sem a presença do Cordeiro não faz sentido. É lógico, é coerente, é consistente entender que quando eu me refiro ao Cordeiro, refiro-me ao próprio Jesus, o Cordeiro de Deus, a ovelha muda que foi levada ao matadouro. Então, voltando ao ponto, Adão e Eva certamente cumpriram o seu papel pedagógico de ensinar os filhos sobre que tipo de culto agrada a Deus e que esse culto deve ser prestado com inteireza de coração, com inteireza de coração, com integridade. Então, nessa segunda linha de interpretação, nessa hipótese que eu apresento, eu creio firmemente que o sacrifício de Abel cumpriu todos os requisitos aprendidos através de seus pais, Adão e Eva. Porque a presença desses sacrifícios é constante na história da salvação, nos cultos prestados, como já mencionei, pelos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. No advento da lei, nos 40 anos em que o povo de Israel viveu no deserto, com o tabernáculo construído para essa finalidade. Posteriormente, já no período monárquico, quando o templo foi construído por Salomão, havia no templo locais específicos para a realização desses sacrifícios, prefigurando o sacrifício de Cristo no Calvário. Então, essa hipótese é uma hipótese bastante verossímil de que Abel tenha cumprido os requisitos que foram aprendidos de seus pais, Adão e Eva, como suporte da história da salvação que vem desde a eternidade, desde aquilo que Deus planejou ou que tenha sido planejado no que chamamos de economia trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu quero concluir a lição de hoje
com os meus subsídios, acrescentando na minha conclusão o seguinte fato. Em Gênesis 3:15, fala do descendente, ou seja, o personagem que, na plenitude dos tempos, nasceria de mulher para ser o Cordeiro de Deus. Encontramos o sacrifício de Abel, como já mencionado. Então, a Bíblia começa, e aí reporto-me aos animais que o próprio Deus matou para providenciar com as suas peles vestimentas para Adão e Eva. Em outras palavras, a Bíblia começa com cordeiros. E a Bíblia no Apocalipse termina também várias vezes. Perca um pouco ou ganhe. Vamos pensar em ganho, não em perdas do seu tempo. E vá para o Apocalipse e vê quantas vezes o Cordeiro é mencionado no Apocalipse. Lá no capítulo 5, por exemplo, quando João percebe toda aquela cena, há um livro selado que precisa ser aberto e parece que não há ninguém capaz. E de repente ele ouve uma mensagem: não chores, eis aí o leão da tribo de Judá. E quando ele olha, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro como havendo sido morto. Esse é o ponto com o qual eu quero concluir os meus subsídios deste dia, desta primeira lição do trimestre, que vai todo trimestre tratar sobre mordomia cristã. O primeiro ato de adoração, reconhecendo a soberania de Deus desde o princípio. Desde o princípio, Deus é soberano e nós que não somos donos de nada, prestamos a Ele o nosso culto, que é um ato de reconhecimento que a Ele tudo pertence. E nós somos apenas bons mordomos, bons administradores daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Um grande abraço e um beijo no coração de vocês. Lembrando, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, interaja conosco com os seus comentários e, na medida do possível, compartilhe o vídeo em seus grupos de WhatsApp. Até a próxima semana com a nossa segunda lição, subsídios para a segunda lição, lição de número 2, a proposta de Faraó. Um convite ao compromisso ou uma armadilha para a fé. As lições deste trimestre, tanto quanto a do trimestre anterior, estão muito boas, com um excelente conteúdo. Vamos aproveitar bem esse material em nossas classes e em nossas igrejas em todo o Brasil. Deus os abençoe em Cristo Jesus.